Pessoal, vamos dar continuidade então. Passando aqui então, nós vimos controle de qualidade físico-químico, né, garantia de manutenção de estabilidade físico-química, da aparência, formato, uniformidade de conteúdo de produtos farmacêuticos. Agora a gente vai para a questão da estabilidade microbiológica, né? Que é o controle de qualidade microbiológica, também está lá na farmacopeia. Vocês estão vendo o slide aí? Tá tudo certinho? Tá ok? Então vamos lá. Ok. Bom, primeiro, a gente divide, né? O controle de qualidade biológico, ele se divide aí em microbiológico e em biológico propriamente dito, que são aqueles que utilizam-se de vivissecção, né? De animais, ratos, coelhos. O microbiológico, ele se divide em estéreis e não estéreis, aqueles produtos que precisam cumprir com o teste de esterilidade e aqueles que não precisam. Os que não precisam são aqueles de uso oral, externo. E os que precisam, os que são estéreis, são oftálmicos e injetáveis aí, principalmente, né? Então, o objetivo disso é garantir qualidade microbiológica, um grau farmacêutico, né? De todos os produtos que serão utilizados aí como medicamento, que são produzidos pela indústria farmacêutica, laboratórios, farmácias de manipulação. Tudo isso está relacionado com a contaminação, né? Que pode ocorrer aí no ar, na água, nos materiais, equipamentos provenientes do próprio profissional que está na linha produtiva. Então, existem limites aceitáveis, se a gente está falando de produtos não estéreis, né? A Farmacopeia, a Organização Mundial de Saúde, preconiza valores específicos, limites de aceitação quando você procede, né, essas análises microbiológicas quantitativas para contagem de micro-organismos. E tem um valor para fungo, tem um valor para bactéria e, obviamente, que não pode ter nenhum tipo de micro-organismo patogênico presente ali. Okay? Então, guardem isso, né? Existe um limite para fungo e bactéria, mas esse limite, ele subentende que eu não tenho patógeno, né? Não adianta nada eu ter uma contagem de micro-organismos pequena, que tem baixa contaminação, baixa carga microbiana, mas eu ter a presença de patógeno, né? Então, isso também é considerado. Pois é, mãe, aproveita e já faz aí que eu... Vamos lá. Quais são os principais fatores de contaminação de medicamento? Pessoal, o ambiente. Aqui no ambiente, você pode considerar também aí os equipamentos, maquinários que são utilizados, processos ineficientes de limpeza de superfície, processo ineficiente de esterilização dos materiais que precisam ser estéreis, né? Autoclavagem. E o pessoal está relacionado com as boas práticas, né? O uso de EPI, técnica asséptica, lavagem de mão. Então, quais são os limites de aceitação? Depende do que a gente está falando, mas as contagens que a gente faz em não estéreis são fungos e bactérias. Para fungo, é permitido 10 a 2, 100 unidades formadoras de colônia por gramo por ml de produto. Para bactéria, é 10 a 3, 1000. Quando a gente está falando de um produto farmacêutico aí, industrializado, mas que não é fitoterápico. O fitoterápico, como ele vem do solo, ele tem contato mesmo na colheita, e não
pode passar por muito processo, você não pode pegar uma planta no ambiente e submetê-la a muitas técnicas que a gente tem, muitos métodos que a gente tem aí de diminuição de carga microbiana, né? Por exemplo, não posso utilizar álcool, não posso utilizar produto saneante, não posso colocar em autoclave. Então, é normal que fitoterápico tenha uma carga microbiana maior. Então, é permitido 5 vezes mais. Se fungo é 100 e bactéria é 1.000, o UFC por grama ou ml, considera-se 500 e 5.000. Ok? Isso varia, tá? Isso que eu estou falando com vocês é da farmacopeia brasileira. Mas existem outros valores aí. Dependendo do produto, outras farmacopeias também utilizam outros valores. Mas isso é o padrão, tá? Isso é o normal, comum da gente encontrar aí. Tomar cuidado também com a água de processo. A água é o principal solvente que a gente usa, o principal veículo, né? Para preparações farmacêuticas. E as monografias farmacopeias preconizam um limite máximo de 100 unidades formadoras de colônia por ml de água. Claro que ausência total de patógenos, né? Que são micro-organismos aí, a gente está falando de bactérias e fungos não patogênicos. Ok? Então, pessoal, os métodos mais utilizados aí para redução da carga microbiana no ambiente, em vidraria, primeiro tem os métodos químicos, né? Se eu vou limpar um equipamento, uma superfície, a gente utiliza hipoclorito, utiliza o próprio álcool 70. Agora, quando eu falo de vidraria, a gente já tem mais comumente aplicado os métodos físicos, né? Que é estufa e autoclave, principalmente autoclave. Isso aqui é interessante porque alguns de vocês até me perguntou aí, algum aluno, sobre o que quer dizer essa inativação de conservante. Você tem que pensar o seguinte: dentro de um frasco de xarope, por exemplo, um produto farmacêutico aí de uso oral líquido, uma suspensão, uma solução, eu tenho conservantes. Esses conservantes, eles às vezes não matam o micro-organismo, mas fazem com que ele se transforme em esporo. Quando você vai testar, você coloca na placa de Petri o esporo, que está ali presente, e coloca também o conservante, porque você está colocando a amostra, né? Então, o micro-organismo às vezes não cresce por causa da presença do conservante. Mas existe uma diferença quando a gente está falando do organismo vivo, né? Quando o ser humano toma, um paciente vai lá e toma aquele medicamento, ele vai, a formulação se separa, então ele não tem o conservante ali na presença, na quantidade, para manter aquele esporo inativo. Então, aquele micro-organismo pode crescer no organismo. Então, para a gente testar mesmo de maneira segura esses produtos, a gente inativa o conservante. Assim a gente vai saber exatamente quais são os micro-organismos ali que estavam em forma de esporo, né? Nós vamos fazer com que esses cresçam também. Então aqui está uma lista, tá? Não precisam de saber exatamente qual deles aqui, mas só vocês entenderem o porquê desse processo de inativação de conservante. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Tranquilo, Tito. Vamos lá. Tem uma questão na nossa atividade avaliativa, no estudo dirigido, que pergunta sobre meios de cultura. Muitos de vocês também me questionaram se era para colocar todos que tinham na farmacopeia. Tem centenas de meios de cultura, né? Porque a gente usa o meio 1 e o meio 2, tá aqui, ó, o meio 1 e o meio 2, para fazer a contagem. Mas depois, para identificação, que é uma análise qualitativa, de quais micro-organismos estão presentes, análise de patógenos, são centenas de meios de cultura. Então,
a resposta certa seria os meios para contagem de micro-organismos. Foi o que foi pedido na atividade avaliativa. Então, o que seria? O que vocês responderiam? De acordo com a farmacopeia brasileira, para contagem de bactéria é meio 1, que é o meio agar, caseína, soja. Esse é o meio de cultura que vai fazer crescer de maneira satisfatória bactérias que estejam presentes ali como contaminante microbiológico no produto que a gente está testando e permitir a contagem. Então, quais são os meios de cultura utilizados para contagem? Meio 1, agar, caseína, soja, e meio 2, agar, saburrodextrose. Para fungo, bactéria, agar, caseína, soja, meio 1, fungo, agar, saburrodextrose, que é o meio 2. A farmacopeia chama de meio 1 e meio 2, né? Acho que fica uma coisa mais didática, né? Mas são esses meios aqui. Os outros que vocês vão ver aqui, ó, de enriquecimento, específico para pseudomonas, estafilococcus, salmonella, E. coli, clostridios, vocês estão vendo que são específicos para o crescimento de um micro-organismo que é um patógeno. Então, é uma análise de patógeno, né? Que não é exatamente o que a gente está fazendo no momento, né? Lá na nossa atividade avaliativa, a gente está trabalhando com a questão quantitativa, né? Que é a contagem, ok? Antes de fazer a identificação, a gente faz coloração de grama. Vocês sabem como que faz aí, né? Não é novidade para vocês. Para a gente começar a entender daquela flora que a gente encontrou ali, né? De bactérias e de fungos, né? Da microbiota daquele medicamento ali. Então, a farmacopeia traz como contagens de micro-organismos contagem de micro-organismos viáveis totais em produtos que não precisam de cumprir com o teste de esterilidade. É o nome do ensaio que vai determinar o número de bactérias e fungos que estão presentes. Contagem mesmo, em unidades formadoras de colônia por ml ou por grama, que é a unidade utilizada, né? São 3 métodos. Isso é importante vocês guardarem. Filtração por membrana, contagem em placa e tubos múltiplos. Múltiplo tá errado aqui, tá, pessoal? É tubos múltiplos. São vários tubos para uma contagem do número mais provável. Isso aqui é um esquema da filtração por membrana. Pega a amostra, dilui. Lembre-se também que sempre tem diluições sucessivas. Eu parto da amostra 10 gramas ou 10 ml, diluo para 10 a menos 1, para 10 a menos 2, 10 a menos 3. Ou seja, aqui, ó, 10 gramas em 90, eu vou ter no final 10 gramas em 100. É a diluição 10 a menos 1. Se eu pegar desse aqui, 10 ml, e colocar em 90 de novo, eu vou ter 10 gramas desse em 1000. 10 a menos 2. E assim sucessivamente, né? Vai aumentando aqui. Ok? E aí eu filtro. Quando eu procedo aqui a filtração, tudo isso feito de maneira estéril, né? Tem que ser tudo estéril, senão eu contamino tudo que eu estou fazendo e o micro-organismo que eu vou crescer não é do medicamento e é da vidraria, do filtro. Esse filtro é uma membrana de microcelulose muito microporosa. Então, fungos e bactérias ficam retidos ali. Você coloca uma membrana para crescer no meio 1 para bactéria e outra para crescer no meio 2, que é fungo. Esse crescimento aqui de bactéria é a 30 a 35 graus Celsius, a incubação por 4 dias, e fungo 20 a 25 graus Celsius, a incubação por 7 dias. Esse aqui é o mesmo esquema aqui, ó, só para vocês verem aqui a membrana. O método que a gente usa chama pour plate. A gente coloca a membrana, joga o meio de cultura aqui líquido, ó, tá vendo? A membrana você coloca ela na placa de Petri estéreo e joga o meio de cultura líquido aqui. A gente vai fazer isso em aula prática, muitas com relação a esse tipo de análise aqui. E
Assim a gente consegue contar depois todas as colônias ali, como cada uma unidade formadora de colônia, né? E aí a gente faz um cálculo final para definir qual o valor, se está aprovado ou reprovado. Emílio, Oi? no exercício você fala sobre os métodos de esterilização. Uhum. Aí seria o calor seco em estufa e o úmido em autoclave? Isso. Esses dois aqui são os que a gente usa. Na verdade, a estufa, hoje em dia, tá até aqui, ó. A estufa hoje em dia não é muito utilizada mais, né? Porque a estufa, ela consome muita energia. Olha só, você precisa de 170 graus Celsius por 2 horas. O autoclave é 121 graus por 30 minutos. O consumo de energia de uma estufa é muito alta. O processo não é um processo muito eficiente. Aí a gente usa autoclave, só que a gente tem um problema. A gente tem alguns materiais que não podem entrar em contato com água. Então, esses é um problema, porque a autoclave é vapor de água, né? Então, a gente ainda utiliza a estufa nessa situação, quando a gente tem um produto que não suporta água. Aí a gente tem que ainda utilizar a estufa, mas, via de regra, quase tudo é autoclave hoje em dia. Ok? Então seria qual? Porque lá na farmacopeia parece tanta coisa. A farmacopeia ela é muito ampla, né? Mas os métodos mais utilizados são, hoje em dia, é aquilo ali, a resposta é isso mesmo. É estufa e autoclave, é o que vocês colocariam lá. Entendeu? Esses métodos que a gente utiliza em laboratório. É o que a gente tem lá. Vocês vão ver que a gente tem uma estufa e um autoclave. A gente trabalha só com eles. E é o suficiente para a gente ter análises bem precisas, sabe? Nós já fizemos vários TCCs sobre controle de qualidade microbiológica. A gente utiliza tanto a estufa quanto a autoclave e os resultados são resultados bastante interessantes. E tem resposta mesmo. Você vê que é válido, sabe, as análises. A gente pega o produto estéril e não cresce. A gente pega o produto aí e os resultados que a gente faz, né? Normalmente essas análises, os alunos gostam de comparar. Produto manipulado com produto industrial, com produto que não é registrado na Anvisa, com garrafada de compra, né, de algum raizeiro. E aí o que a gente encontra é o que a gente espera mesmo. É um teor maior de micro-organismo em produto que não tem registro, não tem controle, não tem linha produtiva. E aqueles que vêm da indústria, eles têm um controle de qualidade rigoroso, eles conseguem garantir aí a estabilidade microbiológica. Então, autoclave e estufa, vocês vão encontrar outros lá, né? Principalmente fala também que cada ensaio pode necessitar de um químico. Asepsia com álcool 70, mas a resposta para a nossa atividade é isso mesmo, a estufa e autoclave, ok? Ok. Isso aqui é importante vocês guardarem, ó. Todos, no final das contas aqui, tanto a filtração por membrana quanto o crescimento em placa, todos dois são crescimento em placa mesmo, né? A membrana vai para a placa para crescer no meio de cultura, e no outro caso, o que vai para a placa é o produto mesmo, a diluição que você fez ali, direta, sem filtrar, né? Mas todos vão ser crescidos em meio 1 e meio 2. Vocês guardarem isso aqui, ó, meio 1. 30 a 35 graus Celsius por 7 dias e meio 2, 20 a 25 graus Celsius por 7 dias. Então, bactéria, são 4 dias de incubação e fungo são 7 dias. Nas temperaturas diferentes, que é a temperatura ideal de crescimento, né? Aqui é a contagem em placa, olha só. A gente tem diluições sucessivas, como eu expliquei para vocês. Cada um vai em 2 placas. No final, a gente vai contar. Aquele método que vocês crescem em meio de cultura com estria, faz coleta em suave, né, e faz estria, chama streak plate, né, um método da estria. Esse aqui não, esse método é o método por plate, ele usa o meio líquido. O meio de cultura ele está liquefeito, né, a gente pega o meio de cultura, deixa em banho-maria e utiliza ele aí até 45 graus Celsius líquido ainda. Ele solidifica depois que a amostra está junto com ele ali. Não é aquele método de estria, não. Tá? Aí aqui vai explicar bactérias e fungos, como fazer, tudo igual. A diferença é a incubação final e o meio de cultura.
meio 1 e meio 2, incubação diferente, uma é fungo, outra é bactéria. Para contar a colônia, pessoal, a contagem é manual mesmo. Tem alguns equipamentos utilizados, mas a gente pega uma canetinha de retroprojetor aí, ó, e marca colônia por colônia e conta depois, e faz uma média. Tem um exemplo aqui de um cálculo, mas isso é interessante a gente fazer em aula prática, para vocês observarem, né? Então, esse cálculo aqui vai ficar para quando a gente realmente fizer a nossa análise. E os tubos múltiplos são utilizados aqui, diluições também, mais uma série de 12 tubos incubados 30 a 35 graus Celsius, 4 dias mesmo. E aí vocês vão observar, ó, as diluições, a mesma coisa. Aqui a gente coloca em placa, né, ó. Aqui a gente dilui e coloca em placa. Aqui a gente dilui e coloca em tubo. E aí depois tem uma tabela que eu vou ensinar vocês a usarem também na aula prática. Quantos tubos cresceram? Da primeira diluição, quantos tubos cresceram? Né? Então, é muito utilizado também, tá? Mas o mais comum mesmo é o método de crescimento em placa. Filtração por membrana, você tem que ter aquele esquema de filtração, né? Então a gente faz mesmo a contagem em placa. E a pesquisa de patógeno permitiu, o limite de tolerância foi respeitado, 10 a 3 para bactéria e 10 a 2 para fungo, foi. Então a gente tem que ver agora se tem patógeno, né? Porque se tiver patógeno, no primeiro teste não aprova. Você reprova o lote inteiro, né? Então a gente vai procurar salmonella, E. coli, pseudomonas, estafilococcus, com meios de culturas específicos que são utilizados em cada uma dos ensaios, em cada uma das situações. Dependendo do micro-organismo que você está procurando, você usa um meio de cultura diferente. Por isso que tem muitos meios de cultura na farmacopeia, né? Vocês vão ver que cada um deles, ó, né? Mannitol, Vogel-Johnson, são meios de cultura específicos aí para o crescimento desses micro-organismos. Então, é o seguinte, aprovou na contagem, que é o teste quantitativo, beleza, tem que fazer o teste qualitativo de pesquisa de patógeno também. Às vezes aprova em um e reprova no outro. Reprovou no teste de contagem, você nem faz o ensaio de pesquisa de patógeno, está reprovado já, né? Então vamos para a gente encerrar aqui, vamos para os estéreis agora. Foi a nossa última aula. Os produtos estéreis são aqueles oftálmicos e parenterais, né? Injetáveis, né? De forma geral, são estéreis, né? E a primeira discussão que a gente fez foi sobre o conceito de esterilidade, que a esterilidade, na verdade, é a ausência de formas viáveis de reprodução. Não quer dizer que eu não tenho. Às vezes você faz uma filtração por membrana e você tem um microscópio muito potente aí, consegue ver micro-organismos, mas são micro-organismos que perderam a capacidade reprodutiva, né? Que é o que a gente faz. Então, tem aqui a taxa de mortalidade, de acordo com o que a gente usa de método de esterilização, autoclave. Quanto mais tempo, maior a possibilidade, mais eficiente é o processo de morte microbiana. Ok? Segundo as farmacopeias aí, a condição de esterilidade é muito discutível, né? Porque o que a gente pensa de esterilidade, de maneira geral, em se tratando de micro-organismo, é a ausência total, né? Mas o termo estéril é aquele que não reproduz, né? Esterilidade está relacionada à capacidade reprodutiva. Então, esterilidade é a perda da capacidade reprodutiva. Não quer dizer que eu não tenho micro-organismo. Quer dizer que eu tenho micro-organismos que não são viáveis. Que eles não vão crescer, não vão degradar o medicamento, não vão gerar uma doença na pessoa ali. Olha só. Aqui a gente tem a amostragem que é utilizada e os ensaios que são realizados aqui, que a gente vai ver. A farmacopeia traz o teste de esterilidade. No finalzinho aqui eu vou passar rapidinho para vocês verem. Mas o importante é vocês
essas quantidades, essas coisas mais práticas, como eu disse, a disciplina é uma disciplina muito prática, né? A gente vai ver isso ainda em aula prática, tá? Faremos isso aqui. Temos alguns produtos que geram uma dificuldade maior de fazer o teste, como produtos oleosos, pomada, é sempre mais difícil por causa da característica do produto, né? Mas a gente tem pomadas, né, oftálmicas que precisam ser estéreis, né? Já que é oftálmico tem que ser estéril. E tem uma dificuldade muito grande a gente levar isso para o laboratório e fazer os ensaios. De utilizar um solvente para dissolver tudo ali e expor os micro-organismos, né? Às vezes os grumos formados ali na pomada, nesses produtos, eles escondem micro-organismos dentro, né? E a gente não consegue chegar até ele. Ele não cresce, mas se você passar no olho, a bactéria vai se expor ali. Normalmente, a esterilidade, claro que ela é proveniente de um processo bem rigoroso de produção. Mas a gente tem aí compostos, substâncias químicas que estão presentes, antimicrobianos, que são ou bactericidas ou bacteriostáticos, por exemplo, né, que é o caso aqui, pode ser bactericida e pode ser bacteriostático, que estão na formulação, né, como conservantes. Esses conservantes eles vão impedir o crescimento desses micro-organismos e nos estéreis vão elevar essa perda da capacidade reprodutiva a todos os micro-organismos que estão ali. A gente não pode ter nenhum com capacidade reprodutiva, na verdade, né? Que é o ideal, né? Aqui, mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente inativa para crescimento em não estéreo, a gente inativa o conservante também. Isso é a mesma discussão que a gente teve aí. Podemos fazer também filtração por membrana, mesmo método. São os mesmos meios de cultura que são utilizados, né? Só a contagem no final que vai ser diferente, o limite de tolerância, né? Na verdade, a gente considera tudo como menor que 10. A gente, quando faz a análise e não cresce nada, você pega a placa de beta, compõe um meio de cultura com a amostra lá e não cresce nada. Você nunca fala que tem 0 unidades formadoras de colônia por grama ou por ml. A gente considera menor do que 10. Convenção, né? Convencionou-se que na ausência de crescimento, a gente define como menor do que 10 unidades formadoras de colônia por grama ou por ml. Então, aqui, ó, interessante que fala que as células são expostas aos efeitos de forma subletal. Algumas delas não morrem, né? Mas perdem a capacidade reprodutiva. Então, não vai causar dano, nem ao medicamento, nem ao organismo vivo ali. Isso é feito vários testes, teste e reteste, são utilizados aqui para a gente poder ter garantia de que a gente fez da maneira correta e que nós não, de maneira nenhuma, a gente teve interferência no resultado, nem como para falso positivo e nem para falso negativo, né? Então, os processos de obtenção de produtos estéreis, eles vêm aí da manipulação asséptica, né? Todos precisam de que o processo produtivo seja diferente. É muito EPI, né? Porque a gente respira, tosse, fala, então isso não pode acontecer. Uma capela com todos os EPIs. Alguns produtos são esterilizados em óxido de etileno, eles são feitos de maneira asséptica, mas não estéril. E depois que eles estão prontos e embalados, eles são submetidos ao óxido de etileno. Então, é muito comum em frasco, seringa, agulha de injeção, fios cirúrgicos, material médico hospitalar, na verdade, né? Quase todos são esterilizados em óxido de etileno. O autoclave hoje é difícil devido à característica desses materiais, é plástico, né? Em laboratório a gente usa autoclave. A indústria utiliza muito de óxido de etileno, não gás. Tem uma foto aqui para vocês verem. A esterilização térmica por autoclave. A esterilização por irradiação, luz ultravioleta. Faz muito isso em alimento hoje, né? Irradia alimento. E a esterilização gasosa em óxido de etileno, feita nessa câmara aí.
é o que a indústria usa. Vocês podem pegar aí scalpel, gel, seringa, agulha, gás, que vocês vão ver lá em algum lugar escrito esterilizado por óxido de etileno. E tem a esterilização por filtração, obviamente só dá para fazer com líquido, né? Você só consegue filtrar os líquidos. Ok? Então a nossa aula foi até aqui. Daqui para frente fala da validação dos processos esterilizantes, a gente não viu ainda, mas na verdade a documentação, qualificação de equipamento, manutenção preventiva, desenvolvimento do processo e o media fill, que até a gente vai fazer uma atividade aí nas próximas aulas, né? A próxima atividade que a gente vai fazer avaliativa aí, não sabemos ainda qual será nosso destino, né? A partir do próximo mês aí, mas esse mês de maio agora que entra, as aulas não retornam mesmo, e nós vamos ficar aí aguardando a posição da faculdade, né, da direção com relação às atividades de A2 agora, a disciplina, as provas, as atividades, né? Mas a nossa prova vai até aqui. A gente tem um tempo ainda, vocês têm alguma dúvida? Podem estudar. Pode perguntar. A questão da prova, como é que vai funcionar aí o estilo das questões que você vai colocar? Vai ter alguma coisa prática, ou vai ser muita coisa teórica? Nossa, essa disciplina em si, ela é muito prática, né? Então, não vai fugir também muito desse estudo dirigido, sabe? O que eu vou perguntar é sobre os meios de cultura que são utilizados, sobre os limites de tolerância, com patógeno, sem patógeno, a diferença do estéreo para o não estéreo, né? Não vamos pesar muito, não, porque, na verdade, o controle de qualidade, você tem que saber utilizar a farmacopeia como referência para fazer o ensaio, e no final fazer o ensaio de maneira correta, né, obviamente, e no final saber interpretar o resultado. Fechado, professor.